Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para falar sobre como pais e filhos podem se relacionar melhor, está no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Que bom estar de volta aqui com vocês nesse programa abençoado que tantas coisas positivas nos passa, não é verdade? Hoje, a preletora Lilian Suzibaf Nori Matos explana sobre um tema delicado, mas necessário de ser abordado. As preocupações dos pais amarram os filhos. Papai, mamãe são pessoas extremamente importantes na vida do seu filho. Então essa palestra é para você, papai, para você, mamãe, e para todos que lidam com os filhos, com as crianças, com os netos. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto orienta uma jovem que quer deixar de tomar antidepressivos, mas não consegue. Você disse, eu praticava o ensinamento da Seitonoi. Ora, se você praticava o ensinamento da Seitonoi, ele está dentro de você. Praticar o ensinamento da Seitonoi também é doar-se às outras pessoas. Fique conosco e obtenha as ferramentas necessárias na forma de conhecimento para estabelecer a harmonia dentro do seu lar. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoi convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoi de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. A Seitonoi nos ensina que as mentes de pais e filhos estão conectadas de modo muito mais profundo do que se imagina. Por isso, não é exagero afirmar que as preocupações dos pais amarram os filhos. Este é o tema da palestra de agora com a preletora Lilian Suzibaf Nori Matos. Muito obrigado vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pela companhia, mais uma vez, neste encontro com a Seitonoi, que é um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nós somos a natureza,
né? Todos os seres vivos formam a natureza. Como é bom a gente viver em harmonia com todos. Muito obrigada, muito obrigada. Hoje nós vamos estudar um pouquinho um tema bem importante, que é sobre a mente dos pais que amarram os filhos. A preocupação dos pais com relação à saúde dos filhos pode amarrá-los e impedi-los que eles concretizem a verdadeira saúde, tá? Mas também a mente positiva dos pais, a mente que solta, a mente que liberta, a mente que confia plenamente na natureza divina dos filhos, pode provocar-lhe a restauração e a cura, tá? A mesma mente que cria doença é a mesma mente que cura a doença, tá? Papai, mamãe, são pessoas extremamente importantes na vida do seu filho. Então essa palestra é para você, papai, para você, mamãe, e para todos que lidam com os filhos, né, com as crianças, com os netos, e que amam verdadeiramente esses filhos de Deus. O nosso livro é Lições para o Cotidiano, capítulo 25. As preocupações dos pais amarram os filhos. Certa vez, uma senhora, chamada Takeko Okada, se apresentou para consultar o mestre Masaharu Taniguchi. E ela, então, desesperada, fez uma pergunta para o mestre. Professor, a minha filha está no 3º ano do ensino fundamental e ela sofre de tuberculose intestinal. E ela come pouquíssimo, mas mesmo assim fica com diarreia. E isso acontece todos os dias. Ela está emagrecendo cada vez mais e os médicos dizem que é um caso perdido. Por favor, professor, ensine-me como devo agir para curar a minha filha. Essa foi a pergunta daquela mãe desesperada. O mestre, então, deu a seguinte resposta a ela. Olhe, a senhora se preocupa demais com a sua filha. Está amarrando-a com sua mente. Por isso, a vida dela está atada e não consegue recobrar a saúde. Deixe de se preocupar. Expulse da sua mente a doença da sua filha. Ela vai ficar boa. Ao ouvir essas palavras do mestre Masaharu Taniguchi, aquela mãe ainda disse ao professor: sabe, mestre, eu compreendo o que o senhor está dizendo, porque eu já li 6 vezes toda a coleção A Verdade da Vida, da Seiichi Noye, né? Que no Brasil nós temos em 40 volumes. E ela já havia lido 6 vezes. Portanto, eu entendo o que o senhor está falando. Mas é tão difícil para uma mãe, né, desatar essas amarras e deixar de me preocupar. Por favor, professor, a minha filha está piorando a cada dia. Então, me ensine como eu devo não me preocupar. Aí o mestre, então, disse a ela: tudo bem, eu vou ensinar a senhora. A senhora vai considerar a sua filha morta. A partir de agora, considere-a morta. Assim a senhora não vai se preocupar mais. Essa atitude pode parecer indiferença, mas trata-se de desprendimento resultante de um grande amor. Com os olhos cerrados, a senhora Okada, ela meneou 3 vezes a cabeça, afirmativamente, concordando com aquelas palavras do mestre, e depois de chorar muito, com os olhos cheios de lágrimas, ela abriu os olhos e disse ao mestre: creio que entendi, professor. Muito obrigada. Se despediu do mestre e, enquanto ela ia embora daquele salão onde havia sido dada orientação, o mestre, pensando na tristeza daquela mãe, orou por ela muito comovido. Mas, cerca de uma semana depois, essa senhora volta a procurar o mestre Masaharu Taniguchi e diz a ele: professor, graças ao senhor, a minha filha se salvou. E o mestre perguntou: se salvou para a vida ou para a morte? Aí a senhora Okada respondeu: não, ela se salvou para a vida. E o mestre então sentiu-se aliviado. Mas perguntou para aquela senhora: o que a senhora fez depois daquele dia? Ah, professor, depois que o senhor me orientou, eu saí e até chegar em casa, eu passei numa casa de doces e comprei os doces mais preferidos da minha filha.
Em seguida, eu passei no supermercado e comprei várias frutas. Ou seja, tudo que eu me preocupava em não comprar a ela, porque eu sabia que ela ia ficar com diarreia, eu comprei. E não me preocupei. Porque se a minha filha está morta, eu não tenho mais que me preocupar. E eu senti que então aqueles doces, aquelas frutas, seriam oferendas para a alma da minha filha. Chegando em casa, professor, eu mostrei esses doces todos, essas frutas para ela e disse: filhinha, está aqui, pode comer à vontade. A mamãe comprou seus doces e frutas preferidos. Pode comer, agora você pode comer. Só que a menina, né, tanto tempo sem quase ingerir nada, estava sem apetite e não comeu naquele dia. Porém, no dia seguinte, ela acordou com um apetite, comeu tudo que a mãe trouxe e a partir desse dia, professor, ela está comendo como uma adulta. Ainda não se passou uma semana desde que o senhor me orientou. Só que a minha filha já está muito animada, já levantou do leito, já corre pela casa e eu tenho certeza, se ela continuar assim, em 1 mês ela volta para a escola. E foi isso que aconteceu. Essa menina voltou saudável, perfeita, não teve mais diarreia e, passado alguns anos, o que ocorreu? O mestre Masaru Taniguchi foi fazer um seminário e essa jovem estava lá e contou exatamente esse relato que eu acabei de passar para os senhores. A própria moça contou esse relato. E segundo o mestre Masaru Taniguchi, ela estava assim, robusta, bonita e casada com 3 filhos e hoje então vive com um lar extremamente feliz e saudável. Então, como acabamos de ver, uma filha doente e desenganada pelos médicos curou simplesmente pelo fato de a mãe soltar a doença da filha da sua mente. Ela desamarrou a preocupação que ela tinha. Desamarrou a filha daquela ideia de que estava doente, de que não tinha mais jeito, que não podia comer nada, que provavelmente iria morrer. Ela se libertou de todas essas ideias e, libertando-se, acabou libertando a sua filha. E quando a gente liberta, sabe o que significa libertar o filho? Significa, naquele momento, entregá-lo a Deus. Já não sou eu mais quem realiza as obras, é Deus quem realiza. Eu como mãe, eu como pai, já não posso fazer mais nada pela minha filha, pelo meu filho. Deus pode. Quando nós entregamos os nossos filhos a Deus, com essa certeza, com essa fé, de que eu, com a minha força, nada faço, mas com a força de Deus, tudo nós podemos, não é? Com certeza, os filhos melhoram, tá? Essa é o que nós chamamos na Seiichi Noye de lei da mente. Tá? Lei da mente. Saiba, papais e mamães que estão nos assistindo, que a mente tem uma força poderosa, principalmente na vida e no destino dos seus filhos. Tá? A mente dos pais é que direciona a vida dos filhos. O que você pensa do seu filho? Quando você pensa no seu filho, o que vem à mente? Ah, meu filho é desobediente, meu filho não gosta de estudar, meu filho é fraco. Se você tem esse pensamento, pode ter certeza, é assim exatamente que seu filho vai continuar sendo. Mas, se você pensar no seu filho e mentalizar, meu filho é saudável, meu filho é alegre, meu filho é harmonioso, meu filho é dinâmico, meu filho é capaz, tenha certeza também, é exatamente assim que seu filho vai se manifestar. Deus criou o mundo com a palavra. Nós somos filhos de Deus e recebemos de Deus a mesma força da palavra, tá? Coloque em prática, agora mesmo. Repita, meu filho é filho de Deus. Meu filho é perfeito. Meu filho é saudável. Meu filho é alegre, meu filho é inteligente, meu filho é filho de Deus. Muito obrigada. Nesse livro também, Lições para o Cotidiano, o mestre Masaru Taniguchi, ele nos mostra, e o que é uma grande característica da Seiichi Noye, mostrar que os grandes ensinamentos têm
a identidade na essência. Ou seja, o ensinamento sagrado de cada movimento religioso, a essência desse ensinamento é a mesma. Quando a gente se conscientizar dessa verdade, não vai mais haver guerra, nem desarmonia, por causa de religiões, não é? A essência é a mesma, tá bom? Então, na Seitonê, constantemente, o mestre também mostra relatos de outras entidades religiosas que, assim como na Seitonê, né, as pessoas conseguem as suas graças. Então, ele conta aqui nesse livro Lições para o Cotidiano. O professor Glenn Clark, ele é um professor da universidade durante 30 anos, né? Ele foi professor de literatura na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E, mais tarde, ele iniciou um movimento de iluminação da humanidade semelhante ao da Seitonê. Ele era conhecido como um grande religioso que, através das suas orações, conseguia muitas graças. Então, uma vez, uma senhora desesperada, conta aqui num livro desse professor Glenn Clark, que ela ligou para ele do hospital, né, e disse a ele: professor, por favor, me ajude, né, estou desesperada. Diz aqui no livro, né? O meu filho, ele está sendo assistido por 5 médicos, mas todos os 5 já desenganaram o meu filho. Ele tem convulsões 6 vezes a cada minuto. Agora, ele está em estado de coma e dá a impressão de que ele está morto. Professor, os médicos dizem que ele vai morrer em questão de horas. E ouvi dizer que o senhor cura pela oração. Por favor, então, ore pelo meu filho. Bom, o mestre diz: vocês acham que o professor Clark naquele momento respondeu: sim, sim, pode deixar que eu vou orar pelo seu filho, simplesmente? Não foi assim. O professor falou assim: fique tranquila que eu vou orar, mas a senhora também precisa orar. Porque ele também sabia, e sabe, né, da força da oração da mãe, da mente da mãe. A senhora deve orar da seguinte maneira: Senhor, se essa é a sua vontade, receba o meu filho no reino celestial. Mal o professor Clark terminou de falar essas frases para ela, ela disse: não, professor, isso é impossível. Por favor, não diga um absurdo desses. Se é para mandar meu filho para o céu, eu não lhe peço para fazer oração. Mesmo sem essa oração, ele já está prestes a ir para o céu. Professor, eu não quero que ele vá, eu amo meu filho. Professor, ore para que ele fique curado. A senhora diz que ama seu filho, mas pelo que eu vejo, não o ama de verdade. O que a senhora sente pelo seu filho é apego e não é amor. As palavras severas e quase frias do professor Clark prosseguiam: amar um ser não é apegar-se a ele, mas sim deixá-lo livre. Vamos supor que a senhora, dizendo amar os pássaros, prenda um passarinho que voa livremente pelos campos. A senhora diria provavelmente que quer ter esse passarinho perto de si, pois o ama, que deseja vê-lo todos os dias, cantar na sua frente. Mas veja, tudo isso seria um verdadeiro incômodo para o passarinho. Amar é deixar que a vida do seu ser amado se dirija livremente. Digamos que pela força da oração, o seu filhinho fique bom. E que depois de crescido, obtenha êxitos cada vez maiores e se torne um senador. Aí, imagine se ele recebesse um convite honroso de um jantar na Casa Branca, lá no Palácio Presidencial. Estamos falando dos Estados Unidos, não é? Muito bem. O que a senhora faria? Será que a senhora pensaria: eu amo meu filho e por isso não posso mandá-lo para um lugar tão longe como o Palácio Presidencial, que fica em Washington. Quero que ele fique comigo aqui no interior dos Estados Unidos. A senhora não acha que a atitude da mãe que ama realmente o filho é deixá-lo livre para que ele possa participar desse jantar honroso? Mas, professor, dizia a mãe desesperada, mas o quê? A senhora deve orar para que seu filhinho seja recebido no reino celestial.
se essa é a vontade de Deus. E o reino dos céus é um lugar 1000 vezes mais maravilhoso que o palácio presidencial. Deus quer receber o seu filhinho num lugar tão maravilhoso, mas a senhora diz que quer retê-lo ao seu lado porque o ama. Isso não é amor, não passa de apego. A senhora precisa abandonar esse apego, entende? Ore a Deus dizendo: se essa é a sua vontade, peço que receba este meu filho no reino celestial. Depois de ouvir essas palavras, do professor Clark, a jovem senhora respondeu tristemente, ao telefone: sim, professor, compreendi, muito obrigada. Passados cerca de 5 dias, a mesma senhora telefonou outra vez: professor, muito obrigada. Como está o seu garotinho? Perguntou o professor. Sabe, professor, refleti bastante e finalmente consegui alcançar o estado espiritual de que o senhor falou. Então eu orei dizendo: Senhor, se essa é a sua vontade, receba o meu filho no reino celestial. A partir daquele momento, a pulsação do meu filho normalizou-se. Os médicos ficaram muito surpresos e disseram: esta criança já superou a crise, agora só pode melhorar. Ele já tem certeza de que o menino recuperará a saúde. Muito obrigada, professor, devo tudo à sua orientação. Conclui o mestre Masaharu Taniguchi. Este caso é realmente idêntico ao da senhora Take Kokada. Lembram-se que libertou sua filha e ela também se curou? Assim como esse menino. Creio que ficou bem claro a todos que para manter a saúde das crianças é importante que os pais as amem sem amarrá-las mentalmente. Ok? Seu filho não é seu filho. Antes de ser seu filho é filho de Deus. Está entregue nas mãos de Deus e é saudável, assim como é a vontade de Deus. Muito obrigada pela atenção. Deus os abençoe. Muito obrigada. O preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto usa hoje o espaço do quadro de perguntas e respostas para lançar a luz do ensinamento da Seichonoye sobre a vida de uma jovem que está muito depressiva. Acompanhe atentamente, pois vai valer muito a pena. É a Seichonoye trazendo respostas para você. Temos aqui uma pergunta de uma pessoa que se identifica com IMV. Ela conta que há tempos atrás ela era praticante da Seichonoye, porém recentemente ela perdeu uma criança, um neném. Conta que depois disso ela tem tentado se aproximar de Deus, pensa em Deus, mas anda depressiva, muito triste, inclusive tomando medicamentos. Peço muito a sua ajuda. Pois bem, é lógico que a perda de uma pessoa querida abala qualquer uma pessoa, ainda mais uma mãe que perde um filho. Normalmente, eu já ouvi uma pessoa me dizendo uma coisa que eu refleti bastante. Você, quando perde, por exemplo, um pai ou uma mãe, você fica órfão. Mas quando você perde um filho, essa dor é tão grande, nem nome a gente não consegue dar. Mas você precisa acreditar, na verdade, na continuidade da vida. Você precisa acreditar que esta vida continua. Para isso, é preciso prática. Eu vou recomendar para você, para que você faça uma missa para essa criança, ou as orações recomendadas pela Seichonoye, através de uma cerimônia em memória aos antepassados. Batize, essa criança já está batizada, lógico, né? Essa criança tem um nome, então que tal registrá-la no Santuário Roso da Seichonoye do Brasil? Se você desejar esse registro, basta você procurar uma associação local nossa ou uma regional e pedir informação. Como é que eu faço para registrar, para batizar essa menina, para colocar o nome dela no registro espiritual e ela vai receber a oração? Você pergunta, as orações vão ser feitas e você vai se sentir muito melhor. Acredite, a sua filha está viva, está do seu lado, acredite nisso. Busque isso. Participe de uma festividade nossa do Santuário Roso. Para você ter mais informações, liga para o 0800 770 2600 ou entre no www.sni.org.br.
Eu queria recomendar por fim para você, para que você procure uma academia de treinamento espiritual da Seichonoye, participe de um seminário. Eu tenho certeza absoluta que essa dor vai passar. Você disse, eu praticava o ensinamento da Seichonoye. Ora, se você praticava o ensinamento da Seichonoye, ele está dentro de você. Praticar o ensinamento da Seichonoye também é doar-se às outras pessoas. Então, talvez esse aspecto também esteja faltando na sua vida. Vá para um seminário, volte a um seminário, procure um seminário e, por fim, você com certeza vai, doando-se para outras pessoas, conseguir tirar essa dor do seu coração. Eu conheço muitas pessoas que, a partir de uma dor, da perda de um filho, se envolveram em organizações não governamentais, se envolveram em trabalhos de igrejas e assim conseguiram superar a dor. Doando-se para outra pessoa, com certeza você vai se sentir importante, feliz e vai sentir a presença dessa sua criança bem pertinho de você. Muito obrigado. E a vida que você sonhou sempre esteve mais perto do que você pensa. Tenha essa convicção e certeza, viu? Ela está em sua capacidade de se comunicar com Deus. Então vamos juntos nos comunicar a grande vida do universo que é Deus através do nosso momento de oração. Muito obrigada. Para anular o mal. Negue decididamente a existência do mal, das vibrações negativas e das pessoas más. Expulse todos os pensamentos negativos e de inveja com o poder da sua mente, orando da seguinte forma: ó vibrações negativas, vocês parecem existir, mas não existem. Na verdade, vocês são benéficas. Por isso, manifestarão com certeza sua natureza verdadeira para o bem. Ó, fulano ou fulana, aparentemente você parece prejudicar-me com maus pensamentos, mas na verdade você é uma boa pessoa. Você é filho de Deus, é a própria personificação do amor. Portanto, jamais me prejudica. Muito obrigado.